Pô, mas e a capacidade. ONU, cara? Cadê a ONU pra defender a estabilidade do país, do planeta? Bom, Eles não são feitos pra isso? a ONU, acima de tudo, a ONU tem uma tensão, né? Por um lado, ela é fundamental para a defesa dos direitos humanos, etc. Tem uma atuação relevante, mas ela opera a partir da igualdade soberana dos países membros. Ou seja, ela, acima de tudo, diz os países são soberanos e só se os membros permanentes do Conselho de Segurança decidirem que uma intervenção militar em um país é legítima, aí sim você pode violar a soberania de um país dentro do direito nacional. Mas isso só se a China, a Rússia, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos estiverem de acordo. É muito raro. Né? Então... A ONU é meio que uma brincadeira. Tipo, é muito importante. Tem muitas coisas importantes que a ONU faz. Mas não é meio que um sonho que nunca vai ser verdade? Olha, é muito fácil bater na ONU. E realmente acontecem coisas muito ruins no contexto ONU. Aqui mais próximo, né? Muito fácil bater na ONU. Não, digo... Porque a ONU, ninguém da ONU vai rebater. Vai rebater, né? Porque, enfim, o secretário-geral, aliás, é uma pessoa muito legal, que se vocês puderem chamá-lo aqui, eu acho que seria muito legal, é um português. Pô, seria da hora mesmo. Ele precisa Boa querer, ideia, cara. mas é uma boa ideia. Eu vou perguntar várias coisas polêmicas da ONU. Ótimo, não vai ser bom. Assim, eu diria o seguinte, acontecem coisas ruins, por exemplo, soldados da missão de paz da ONU no Haiti levaram várias doenças para a população local, teve casos de assédio, de estupro, enfim. E essa missão, aliás, liderada pelo Brasil, foi o Lula que topou liderar essa missão. A ONU chegou no Haiti, que estava numa situação de caos, de anarquia, em 2004. A missão ficou até 2017. O pessoal saiu e hoje o Haiti é um caos igual. Ou seja, essa missão de 17 anos, com muita presença militar brasileira, né? Muitos desses generais, aliás, que estão no governo agora, não conseguiu. Ou seja, eles cometem muitos erros e, em alguns casos, até a situação piora. Só que eu ainda acho assim que o mundo sem a ONU seria muito pior, porque você tem aí pelo menos uma plataforma, um ambiente no qual há conversas acontecendo e várias regras e normas estão sendo estabelecidas sobre comportamento de Estado, sobre cooperação internacional, que nem sempre é de guerra e paz. Eu acho que a ONU tem esse papel mesmo. Eu concordo que tem que ter algum órgão que ajuda a gerenciar as relações entre potências. Só que o problema é que hoje a ONU, ou pelo menos é passado pra gente na escola, ou na mídia e tal, que a ONU é como se fosse, muito foda, tá ligado? Eles estão organizando o mundo, eles são os caras que gerenciam o mundo, eles são muito foda, eles estão com várias coisas ali. Mas a verdade, de verdade, é que eles não são tão foda assim, sabe? Eu acho que todo mundo que estuda RI, em algum momento sonha em trabalhar lá, e aí quando faz um estágio lá, se dá conta que é uma burocracia gigante e as coisas não funcionam do jeito que se pensa, né? Porque você tem gente do mundo inteiro, aí é um desafio enorme, né? De alinhar-se em relação a questões... Pra mim é a mesma coisa que se a gente fizesse um órgão burocrático pra coordenar o universo. Vai ficar os caras passando várias leis pro universo e o universo vai só cagar pra eles infinitamente. Olha, mas assim, tem várias perspectivas teóricas, enfim. Tem muito estudioso que diz que a ONU realmente faz pouca diferença, porque se uma grande potência quer, ela vai violar todas as regras do jeito que os Estados Unidos fez na hora de invadir o Iraque. Ela queria uma resolução no Conselho de Segurança, não conseguiu e invadiu mesmo assim. Inclusive mandou o Sérgio Vieira de Mello, né, grande personagem brasileira, para liderar a missão da ONU no Iraque, que depois foi morto num ataque terrorista. Que horrível. Em Bagdá. Essa foi, aliás, a pessoa que inspirou muito minha geração, que foi um negociador da ONU, que teve um papel fundamental em vários processos de negociar a paz na Sérvia, por exemplo, no Timor-Leste. E muitos achavam que ele ia virar secretário-geral da ONU. Então ele estava assim em ascensão. Aí o Bush chamou ele para a Casa Branca e diz: olha, eu sei que a gente invadiu o Iraque contra todas as regras, mas agora a gente precisa de vocês. E
a ONU foi muito criticada por legitimar essa ocupação americana no Iraque. Ele topou e faleceu pouco depois, sendo vítima desse ataque de Al-Qaeda no Iraque. Tu já trabalhou na ONU? Eu fiz um estágio na ONU, que é algo muito comum, que na hora de você buscar primeiras oportunidades profissionais, foi em Brasília, trabalhando na área de desenvolvimento, uma experiência muito legal, mas para mim foi burocrático demais. Assim. Eu não queria estar num negócio onde você acaba sendo um pouco constrangido, né, por todo o tamanho dessa operação. Mas eu mesmo assim continuo achando que a ONU ela estabelece um diálogo permanente entre países. Ela não vai ser por causa da ONU que a gente não vai ter uma possível guerra no futuro entre a China e os Estados Unidos. Isso sem dúvida. Mas em termos de desenvolvimento, de direitos humanos, a ONU é realmente fundamental, porque em muitos conflitos nenhum país tem a legitimidade de entrar no meio e entregar ajuda, por exemplo, ou de coordenar a destruição de refugiados. É alguém neutro, né? É alguém neutro. Por isso, o ataque contra o Sérgio Vieira de Mello, às vezes, é chamado de 11 de setembro da ONU, porque foi a primeira vez que a neutralidade da ONU foi desrespeitada. Foi um ataque contra ele? Contra a ONU, Entendi. Que foi justamente, vamos dizer, um dos precursores daquilo que a gente agora está vendo no Afeganistão, né? O Estado Islâmico, etc., que foram movimentos radicalizados que, em parte, devido à atuação americana, se formaram porque os Estados Unidos dissolveu o exército iraquiano. E foi um grande erro, porque muitas dessas pessoas acabaram se juntando a grupos terroristas. Uhum. Então, assim, esse sonho, assim... A gente não pode ter expectativas de que a ONU resolva tudo, porque o sistema internacional é anárquico, não existe uma polícia internacional, então os países, no fundo, fazem o que quiserem. Né? Pode haver normas e regras, mas a ONU não está acima das nações, ela apenas busca coordenar melhor entre elas. Mas se você está lá achando... Assim, claro, todo mundo passa por um momento de decepção na hora de entrar nesse assunto, quando você dá conta, como você está dizendo, que realmente tem muita coisa que a ONU não consegue fazer. Porque quando a gente é criança, a gente fala, a ONU é o mundo se unindo e se governando o próprio mundo, que bonitinho. Aí você vê que é só Desculpa, mas é só um bando de burocrata que tem os seus... que são serventes das grandes potências. Se a China, a OMS, por exemplo, não fez uma investigação da China. Tá meio que foda-se, tá ligado? E aí eles põem toda uma banca que eles são os caras que vão fazer a regra pro mundo se comportar, mas na hora que eles têm que pôr a banca pra fiscalizar o chefe dele, ele fala, foda-se, não vou fazer isso. Mas na hora de pôr a banca pra cuidar da tua vida, eles têm a banca. O OMS falou que é isso, hein? Você não vai... você tá desrespeitando a lei da OMS. Mas veja... Isso foi igual com os Estados Unidos nas últimas décadas. Né? Você nunca vai ter uma organização que até fiscaliza as grandes potências. As grandes potências sempre vão ter privilégios. Mas eles oferecem algo em troca também. Então, a liderança americana, ela também gerou benefícios. Né? Ela, por exemplo, os Estados Unidos garante uma certa segurança nos mares. Então, quando a Vale manda minério de ferro para a China, ela não precisa contratar o exército brasileiro para proteger até lá. Não, tem um sistema estabelecido, tem muitas bases americanas em todas essas regiões. Tem algumas regiões mais perigosas, onde tem... Somália e o caralho. Mas fora disso, existem um monte de bens públicos globais, que a gente chama, né? Tipo, os Estados Unidos oferecendo proteção para países. E isso... No caso da Europa, possibilitou a pacificação da Europa, uma região que nunca conheceu a paz. Né? Isso só foi possível porque os Estados Unidos falou basicamente, olha, a gente cuida da segurança de vocês, vocês também não podem fazer nenhuma loucura contra a gente. Né? Quando a Alemanha, por exemplo, decidiu não apoiar a guerra no Iraque, os Estados Unidos falou, olha, a gente está apoiando vocês aqui há décadas e vocês nem no Iraque querem nos apoiar. Havia muita pressão. Mas esse arranjo... que obviamente os Estados Unidos fez para ter uma barreira contra a União Soviética, foi claramente algo que os Estados Unidos ofereceu, mas em troca, as regras e normas não aplicam tanto aos Estados Unidos. Né? Então,
Foi agora a primeira vez o Biden que disse isso é